Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de física e hoje nós falaremos sobre uma grandeza chamada trabalho. O trabalho é uma grandeza física relacionada à transferência de energia devido à atuação de uma força. Realizamos um trabalho quando aplicamos uma força em um corpo e este sofre um deslocamento. Ou seja, eu tenho aqui um objeto e esse objeto ele vai de um ponto A, que é o ponto esquerda, o ponto da esquerda, até o ponto B, que é o ponto da direita, tudo bem? Então, ele vai percorrer uma certa distância D devido a ter uma força constante nesse caso. Eu tenho aqui o exemplo já na vertical também, mantendo a mesma força, agora de baixo para cima, onde o deslocamento agora passa a ser o próprio H, tá ok? Então aqui eu tenho um exemplo onde esse robozinho ele empurra o ônibus fornecendo uma força bem grande, né? Ou seja, realizando um trabalho também bem grande, porque são grandezas proporcionais. Um exemplo importante também é do halterofilista, que são aquelas pessoas que levantam um peso muito grande e quando o halter chega lá no alto, segura por um tempo, depois ele solta. Um detalhe importante do caso do halterofilista é que existe trabalho somente no momento da subida do halter. Não existe trabalho no ponto em que ele está lá no alto, ok? Por que, Robson? Porque o trabalho ele só aparece durante o deslocamento. Se você não tem deslocamento, ou seja, o halter não está indo nem para cima nem para baixo, o trabalho nesse caso vai ser nulo, ok? Então, para ser mais exato, nós temos aqui, quando uma força constante atua em um corpo produzindo o deslocamento, o trabalho é calculado usando-se a seguinte fórmula. O tal é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Ah, Robson, o que é o cosseno do ângulo θ? Esse ângulo θ é o ângulo formado entre o vetor força e a direção do deslocamento. Ou seja, você tem aqui nesse bloco ele se deslocando na horizontal, só que a força está um pouco mais para o alto. Então, o ângulo aqui formado entre esses dois vai ser muito importante. Já a unidade do trabalho pode ser escrita como Newton-metro ou Joule. Nós utilizamos bem mais a unidade de Joule. Separando aqui um exemplo geral, eu tenho uma força F igual a 50 newtons, onde esse objeto, esse corpo, ele vai se movimentar em uma distância de 3 metros, ok? Então, para eu encontrar o trabalho que é realizado nesse movimento, basta eu pegar a fórmula de tal igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O ângulo nós encontramos sabendo que a força está no mesmo sentido, na mesma direção do que o deslocamento. Logo, o ângulo entre eles é igual a zero. E o cosseno de zero é igual a 1, tá ok? Então, o que vai importar para a gente é só essa parte. 50 vezes 3, que é igual a 150 joules. E o trabalho ele pode ser motor, nulo ou resistente. O que vai definir se ele é motor ou resistente ou nulo é justamente o ângulo entre a força e o deslocamento. Por quê? Se esse ângulo for igual a zero, como foi no exemplo anterior, o cosseno vai ser igual a 1, porque o cosseno de zero é igual a 1. Então, a expressão ela fica tal igual a força vezes o deslocamento. Você pode utilizar ele nesse caso aqui. Agora, se o ângulo for maior ou igual a zero e menor do que 90 graus, o trabalho vai ser positivo. E a esse trabalho nós chamamos ele de trabalho motor. Agora, se o ângulo estiver a exatamente 90 graus, o cosseno de 90 graus é igual a zero. Ou seja, o trabalho nesse caso aqui vai ser igual a zero também. Portanto, vai ser um trabalho nulo. Tudo bem? E agora, se o ângulo for maior do que 90 graus e menor ou igual a 180 graus, você vai ter um trabalho negativo. Por quê? Porque os valores do cosseno vão começar a ficar negativos para esses valores de ângulos. Ou seja, o trabalho nesse caso aqui nós chamamos de trabalho resistente. E agora, por último, nós temos o θ igual a 180 graus. Tá? O cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Menos 1 vezes toda essa expressão aqui é igual a menos toda essa expressão aí. Então fica tal igual a menos força vezes o deslocamento. A força que nós estávamos falando agora há pouco era a força constante. Mas existe também o trabalho de uma força variável, que é quando a força ela varia à medida que o objeto vai se movimentando. E nesse caso, o trabalho é igual em módulo à área do gráfico da componente da força pelo deslocamento. Ou seja, eu tenho aqui uma força variando, tudo bem, aleatoriamente, à medida que o objeto vai se movimentando ali no eixo X, ok? Isso significa que nós não podemos mais utilizar a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, porque não é uma força mais constante. Agora, aqui as coisas mudaram.
O que nos resta fazer agora é calcular a área desse gráfico. Nesse caso aqui é essa área azul. A efeito de exemplo, eu separei aqui um caso onde eu tenho uma força variando de 0 até 1.200 quando o objeto caminha até 200 metros. Depois disso, ela se mantém constante até 500 metros, depois ela volta a cair até zerar. Tá ok? Se você lembra de algumas formas geométricas, você vai ver de cara que essa forma aqui é um trapézio. Mas, Robson, eu não vi um trapézio. Eu vi dois triângulos. E um retângulo aqui. Eu posso calcular separadamente e depois somar? Sim, só vai dar mais trabalho. Então, o que a gente vai fazer aqui, mais prático, é calcular a área do trapézio. Para a gente calcular o trabalho de uma força variável, a gente precisa calcular a área do gráfico, tá ok? E nesse caso aqui, a área do trapézio. Então, o trabalho é igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A base menor, eu sei que é essa parte aqui, tudo bem? E essa parte aqui, ela varia entre 500 e 200. Portanto, o Bzinho fica B igual a 300 metros, tá ok? E o Bzão, Robson? O Bzão ele fica aqui embaixo, porque é a base maior. Então, portanto, ele varia de 0 até 600, logo, Bzão é igual a 600 metros. E a altura? A altura é o máximo é o máximo valor da força, nesse caso aqui, que é justamente 1.200 newtons. Portanto, fazendo a substituição de valores, nós chegamos nesse resultado, 600 mais 300, multiplicados por 1.200 dividido por 2, ok? O resultado disso é 540 mil joules, ou eu posso reescrever como 540 quilojoules, tudo bem? O quilo você sabe que equivale a 1.000. Essa parte aqui é uma parte importante porque durante toda a nossa conversa sobre o trabalho, nós não falamos sobre o tempo. O tempo, no caso do trabalho, não é levado em consideração. Por quê? Porque o trabalho que você leva para subir uma escada mais rápido ou mais devagar é o mesmo sempre. O que leva em consideração o tempo é a potência. A potência é igual ao trabalho realizado pelo tempo que ele levou para ser realizado. Ou seja, já que você vai subir a escada mais rápido ou mais devagar, o que vai acontecer é que você pode ter uma potência maior ou menor, dependendo do tempo que você realizar esse mesmo trabalho, tá ok? Olha só, nesse exemplo aqui de baixo, eu tenho a mesma força, a mesma distância que o bloco vai andar e, consequentemente, é o mesmo bloco, tá ok? O que muda aqui, Robson? O que muda é que o bloco da direita ele anda mais rápido do que o bloco da esquerda. Ah, mas a força é a mesma, o deslocamento é o mesmo. O ângulo ali entre a força e o deslocamento também é o mesmo, ali de 0 graus. Logo, o trabalho vai ser também igual. Já que o tempo é diferente, nós vamos cair na área da potência. Se você tem um tempo menor, ou seja, o objeto aqui da direita, ele é mais potente comparado com o objeto da esquerda. Ok? Agora, o objeto da esquerda, por demorar mais, ele tem um tempo maior. Logo, a potência dele é menor. E a unidade da potência nós não podemos esquecer que é o joule por segundo. Porque lembra, o tal, que é o trabalho, ele pode ser dado em joule e o T pode ser dado em segundos, tá ok? Então aqui nesse caso fica joule por segundo, mas é muito mais comum nós utilizarmos o watt. E para finalizar, nós temos aqui um exercício de fixação. Um bloco desliza em um plano inclinado de 37 graus com a horizontal sob a ação de 3 forças, conforme mostra a figura ao lado. Considerando o seno de 37 graus igual a cosseno de 53 graus igual a 0,60 e cosseno de 37 graus igual a seno de 53 graus igual a 0,80, determine o trabalho de cada uma das forças no deslocamento AB de 10 metros e o trabalho resultante sobre o corpo. Ok? Então, partindo para a solução, nós temos a seguinte situação. Eu tenho aqui os valores que nos é dados no comando da questão, do exemplo, né? E também a distância de A a B, que eu não posso esquecer, que é igual a 10 metros. Tá ok? 10 metros. Beleza. A fórmula do trabalho, eu sei que é essa daqui. Tal igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Para a gente resolver essa questão, nós temos que separar todas as forças. Primeiro, a gente vai fazer para a força de 100 N, ok? O tal de 100
é igual a força vezes o deslocamento de A a B vezes o cosseno de 53 graus. Ah, os 53 graus eu não vi esse valor lá. Por quê? Se você imaginar que esse deslocamento aqui é paralelo ao deslocamento AB, você pode imaginar que aqui você tem um triângulo retângulo, tá ok? Imagine que isso daqui está reto. Então, se esses triângulos são semelhantes, significa que esse 37 graus é o mesmo que esse aqui, 37 graus, tá ok? Agora, se esse daqui é um ângulo reto, a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui tem que ser igual a 180 graus. Se você tem 37 graus aqui e 90 bem aqui, para balancear esses 180 graus, aqui você precisa ter 53 graus, tá ok? Ou seja, o valor do θ, nesse caso aqui, é de 53 graus. Beleza, fazendo a substituição de valores, você tem o tal de 100 é igual a 100 vezes o 10, que é o deslocamento AB, vezes o cosseno de 53 graus. O cosseno de 53 graus é dado na questão, que é igual a 0,60. Então, vezes 0,60. Resultado é que tal é igual a 600 joules e, por ser positivo, é um trabalho motor. Agora, considerando o trabalho para força de 80 graus, você tem o tal de 80 é igual a força vezes o deslocamento de A a B vezes o cosseno de 90 graus agora. Olha só, cosseno de 90 graus, o deslocamento está para cá e a força de 80 está perpendicular ao movimento. Logo, isso daqui é de 90 graus, tá ok? Beleza então, Robson, já entendi. Agora, fazendo a substituição de valores, nós temos o tal de 80 é igual a 80 vezes 10 vezes 0. Por que 0? Porque o cosseno de 90 graus é igual a 0, tudo bem? Isso é tabelado, tudo bonitinho. Então, sendo assim, 0 vezes tudo isso daí é igual a 0. Portanto, o trabalho, nesse caso aqui, é um trabalho nulo. Agora, a última força é a força de 20 newtons, né? O trabalho da força de 20 newtons é o seguinte: tal é igual a força vezes o deslocamento de AB, que é o mesmo, né, de todos, vezes o cosseno de 180 graus agora. Cosseno de 180 graus, por quê? Porque ele está totalmente ao contrário do movimento. Portanto, esse daqui é o ângulo de 180 graus. Logo, o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então, fazendo a substituição de valores, você tem 20 vezes 10, que é igual a 200, vezes menos 1. Logo, o resultado disso é menos 200 joules. Portanto, esse é um trabalho resistente. E para finalizar, nós temos o trabalho resultante, que é basicamente a soma dos trabalhos de todas essas forças. A força T100, né, o tal de 100, mais o tal de 80, mais o tal de 20. Logo, 600 mais 0 menos 200. Portanto, o trabalho resultante de tudo isso é igual a 400 joules. Então, essa foi nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato e até a próxima.